Há algo raro acontecendo quando você chega aqui. É aquele sentimento suave de que algo dentro de você estava esperando por este momento. Existe uma forma de fé que quase ninguém ensina, porque ela não se baseia em pedir, mas em sentir. E quando essa fé desperta, o mundo começa a se mover de maneiras que parecem invisíveis, até que de repente não são mais. Talvez você tenha chegado cansado de esperar, cansado de tentar, cansado de orar sem sentir resposta. E exatamente por isso este vídeo encontrou você. Daniel também estava cansado. O quarto do hospital era frio, silencioso demais, e o rosto da sua mãe, Helena, carregava semanas de luta. Todas as noites ele segurava a mão dela e orava com desespero. Pedia, implorava, prometia. Daniel tinha 29 anos quando os médicos disseram que a mãe, Helena, não respondia mais ao tratamento. Ela estava fraca, perdendo peso, quase não conseguia sair da cama. O quarto do hospital cheirava a remédio e silêncio. Todas as noites, Daniel se sentava ao lado dela e orava do jeito que quase todo mundo ora quando está desesperado. Deus, por favor, não leva minha mãe. Me ajuda, eu faço qualquer coisa. E nada mudava. Por dentro, ele sentia um nó constante no peito. Orava, mas saía da oração mais tenso do que entrou. O medo dominava cada palavra. Ele estava falando com Deus, mas pensando no pior. Até que uma madrugada, sozinho em casa, ele abriu a Bíblia ao acaso e leu algo que o desarmou. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e assim será convosco. A frase não soou como promessa, soou como correção. Foi ali que Daniel percebeu algo doloroso. Ele nunca estava orando como alguém que acreditava. Ele estava orando como alguém que tinha medo. Naquele momento, sentado no chão da sala, ele começou a chorar. Não de desespero, mas de entendimento. Ele percebeu que sua fé estava sempre no futuro. Vai acontecer? Talvez aconteça. Quem sabe? E o versículo estava dizendo o oposto. Creia que já recebeu. Na noite seguinte, ao entrar no quarto da mãe, ele fez algo completamente diferente. Em vez de pedir, ele segurou a mão dela e, em silêncio, começou a agradecer. Deus, hoje eu não venho te pedir nada. Hoje eu venho te agradecer. Eu agradeço pela vida que já está fluindo neste corpo. Eu agradeço pela força que já está voltando. Eu agradeço pela saúde que já foi restaurada, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Porque tu disseste que quando eu creio no coração, já me foi dado. Então agora, eu escolho crer. Eu deixo o teu poder fazer o que já está feito no invisível. Ele sentiu algo escorrer pelo peito. Não era emoção, era alívio. Como se ele tivesse soltado um peso que carregava há meses. Dentro dele, algo mudou. Não foi euforia, foi paz. Uma paz estranha, firme, quase sólida. Nos dias seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. Pequenas melhoras, depois, mudanças maiores. Helena começou a recuperar o apetite. A força voltou. Até que, semanas depois, ela teve alta. O milagre não começou no corpo dela. Começou no momento em que Daniel mudou de estado por dentro. Os dias seguintes começaram a contar uma história diferente. Pequenas melhoras, depois exames melhores, depois força voltando. Sem explicação lógica, o corpo de Helena começou a responder. Semanas depois, ela teve alta. O milagre não começou no corpo dela. Começou no instante em que Daniel deixou de pedir e passou a sentir como verdade. A doença não perdeu força primeiro. O medo perdeu. Em outra cidade, Clara vivia uma luta diferente, mas a mesma dor. Seu pequeno negócio estava à beira do fechamento. Contas atrasadas, telefone silencioso, noites sem sono. Todas as orações dela eram cheias de ansiedade. Clara morava em um pequeno apartamento acima da própria loja. Um lugar que já tinha sido cheio de movimento, risadas, clientes, sonhos. Agora estava silencioso demais. As prateleiras quase intactas, o telefone que não tocava, as contas espalhadas sobre a mesa como lembranças de tudo que estava prestes a ruir. Todas as noites ela se sentava na beira da cama e orava assim: Deus, por favor, me ajuda! Eu não sei mais o que fazer. Eu vou perder tudo. Me manda clientes, me manda dinheiro.
Me mostra um caminho. E todas as noites ela se levantava ainda mais cansada, ainda mais tensa. Porque mesmo falando com Deus, o que ela sentia era medo. Até que uma noite, exausta, ela abriu a Bíblia e leu uma passagem que parecia falar direto com sua alma. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã já está cuidado. Aquilo não soou como conforto, soou como convite. Clara percebeu algo que a fez chorar em silêncio. Ela estava orando como alguém que esperava uma salvação futura, mas vivendo como alguém que já tinha perdido. Naquela noite, algo dentro dela decidiu mudar. Ela apagou a luz, deitou e, em vez de pensar nas contas, começou a imaginar o som do caixa registrando vendas, não como fantasia, mas como sensação. Ela sentiu o alívio de pagar tudo, sentiu o corpo relaxar, sentiu a tranquilidade de quem já está seguro, e então ela falou em voz baixa, como quem conversa com Deus de verdade. Pai, eu agradeço. Eu agradeço porque tudo já está se reorganizando. Eu agradeço porque o que eu preciso já está a caminho. Eu escolho confiar agora, não quando os números mudarem. Agora. Ela respirou fundo. E algo curioso aconteceu. O aperto no peito sumiu. No lugar dele veio uma paz suave, quase doce. Nos dias seguintes, Clara começou a agir diferente, falava diferente, andava diferente, como alguém que já não estava mais à beira do abismo. E o mundo começou a responder a esse novo estado. Um antigo cliente ligou. Uma indicação inesperada apareceu. Depois outra. Depois, uma parceria. O fluxo voltou. Não porque ela pediu mais, mas porque ela parou de vibrar como quem estava perdendo. E agora você tem as duas chaves vivas. Daniel mudou quando deixou de pedir pela cura e passou a senti-la. Clara mudou quando deixou de implorar por socorro e passou a viver a segurança. Essas histórias não são exceções, elas são retratos de uma fé mais profunda, uma fé que não implora, uma fé que sente, uma fé que já vive por dentro aquilo que o mundo ainda não mostrou. E talvez você esteja aqui agora porque algo dentro de você está pronto para entrar nesse mesmo estado. Não de desespero, mas de certeza silenciosa. No silêncio que ficou depois da cura da mãe de Daniel e depois que Clara viu as primeiras portas se abrirem, nada parecia espetacular por fora. Não houve trombetas nem luzes rasgando o céu. O que mudou foi algo mais profundo. Eles não se tornaram pessoas que sabiam pedir melhor. Eles se tornaram pessoas que confiavam diferente. Daniel ainda visitava a mãe, ainda cuidava dela, ainda acompanhava cada exame. Clara ainda pagava contas, ainda organizava números, ainda lidava com dias difíceis. Mas dentro deles havia algo novo, algo que não tremia. A fé tinha deixado de ser um pedido aflito e tinha se transformado em uma presença viva. E talvez seja isso que poucos entendem. A fé não é uma moeda que você entrega para receber algo em troca. Ela é um estado. Assim como o vento que você não vê, mas sente quando ele toca o rosto, a fé verdadeira não precisa ser provada para existir. Ela simplesmente se move. E quando ela se move dentro de alguém, o mundo ao redor começa a responder, não por obrigação, mas por ressonância. Daniel não passou a acreditar porque a mãe melhorou. A mãe começou a melhorar porque ele, em algum ponto silencioso da alma, passou a acreditar. Clara não encontrou segurança quando o dinheiro entrou. O dinheiro começou a encontrar o caminho porque ela já estava em paz antes disso. É isso que muda tudo. Primeiro, o invisível se organiza. Depois, o visível acompanha. Talvez você que está ouvindo agora não precise aprender uma nova forma de orar. Talvez precise apenas tocar esse lugar dentro de você, onde a fé não pede, não corre, não implora. Ela apenas sabe. E quando você permanece nesse saber, mesmo sem enxergar nada ainda, algo começa a se alinhar, lentamente, quase imperceptível, como o vento mudando de direção. E é nesse espaço silencioso entre o que você vê e o que você crê que as maiores transformações nascem.
Nos próximos encontros, vamos continuar caminhando por esse território onde a fé deixa de ser esperança distante e se torna presença viva. Porque quando você aprende a habitar esse lugar, a vida, cedo ou tarde, aprende a responder. Se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia isso, permaneça aqui. Este é um caminho que seguimos juntos.